O tempo da lei passou e dizem que a gente vive o tempo da graça. Mas qual parte da lei que passou? As leis dos mandamentos, as ordenanças ou os estatutos? O que passou foram as leis prescritivas, descritivas, as positivas ou as negativas? Aquelas que dizem você não fará ou aquelas que dizem você vai fazer isso? Então, mandamentos são os mandamentos. É uma lei vinda de Deus para o benefício, para a glória de Deus, para a santidade de Deus. Se você quer agradar a Deus, você segue os mandamentos dele. As ordenanças são para o benefício do seu próximo. As ordenanças são para o benefício do seu próximo. Se você não cumpre as ordenanças, você recebe o juízo. Por isso que tinha aquelas leis antigamente de olho por olho. Aquele que ferir com espada ferirá. Porque ele não seguiu uma ordenança, recebeu o juízo. E os estatutos são para o benefício de você mesmo. Então, os mandamentos para agradar a Deus, as ordenanças para o benefício do seu próximo e os estatutos para o seu próprio benefício. Essas é a subdivisão das 613 leis da Torá. Exemplo desses preceitos da lei de Deus, os mandamentos, por exemplo, idolatria, imoralidade, questões comportamentais, isso é mandamento. Os 10 mandamentos estão inclusos aí nesses mandamentos, né? A lei das ordenanças, as ordenanças, você tem aí o juízo, a misericórdia, né? A verdade, porque as ordenanças é em favor do seu próximo. E os estatutos você tem o dízimo, as leis alimentares e as festas bíblicas. Entendendo que os estatutos são leis que beneficiam você mesmo, você vai entender por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas em Mateus 23:23. Olha o que diz o texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Aonde está o juízo, a misericórdia e a fé? A fé está no mandamento. O juízo e a misericórdia, que é o tzedakah, está nas ordenanças. Essas coisas deveis ter feito e não deixar as outras por fazer. Então faz os estatutos, mas não deixe as ordenanças e os mandamentos sem fazer também. Então você vai ver nas leis dos estatutos, por exemplo, não coma carne de porco. Isso era um benefício para eles mesmos. Naquela época, inclusive, como eles estavam no deserto, né? Comer carne de porco poderia ser uma coisa muito fatal. O Shabat, e que aquilo era um benefício para eles mesmos, era um descanso para eles, para não trabalhar e fadigar o seu corpo. Então, isso é estatuto, é uma ordenança que beneficia você mesmo. As festas cerimoniais, o jubileu, Pentecostes, Purim, isso são leis dos estatutos, benefício para eles mesmos. Então, o que a gente não faz hoje no tempo da graça, né? Porque isso tem que ser estudado também. O que é a graça, né? Tem muita gente que não sabe o que é. Então, o que a gente não faz hoje? A gente não faz ofertas por expiação. Porque tem uma diferença de remissão e expiação. A remissão é o que o sangue de Cristo faz pela nossa vida. Ele nos redime do nosso pecado. Então ele arranca, ele tira o nosso pecado. Remissão. Expiação era o que eles faziam antes, que era cobrir o pecado. O sangue de Cristo não cobre o pecado, o sangue de Cristo arranca o pecado. Então a gente não precisa mais fazer ofertas e sacrifícios cerimoniais de expiação. Eita, hoje eu fiquei animado, coloquei umas 300 stories aí. Mas só para você ficar curioso e estudar um pouquinho mais, Moisés só escreveu a lei já existia antes. E tá na Bíblia. Só que antes da lei ser escrita, a lei era dita. Então, Abraão, por exemplo, ele recebeu a lei dita. Disse Deus, né? Falou Deus. E Caim e Abel fazia preceitos da lei, da oferta vegetal e da oferta animal, e a lei não tinha sido escrita ainda.
mas eles faziam conforme a lei dita. Então nós temos 613 leis da Torá, sendo 248 prescritivas e 365 descritivas. Então eu tenho 248 dizendo sim, você vai fazer, e 365 dizendo não, você não vai fazer. Eu tenho mais leis de Deus dizendo não do que leis dizendo sim. Dessas 613 leis, que é equiparado a 613 sementes da romã, se você pegar uma romã saudável e partir ela no meio, contar as sementes que ela tem, vai dar 613. Jesus veio completar a lei e nos ensinar o que faltava a respeito dela. Ele nos deixou uma lição e ele disse: olha, guarda esses mandamentos com você aí. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, estatuto. Eu não posso amar o próximo sem saber me amar antes. Primeiro eu tenho que aprender a me amar para amar o próximo como a mim mesmo. A fazer a ordenança depois de cumprir o estatuto. E cumprindo a ordenança, eu consigo cumprir os mandamentos de temer o meu Deus, de amar o meu Deus acima de todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe.